Carol Bobô, Ecojó, Agé, segunda-feira, dia de negócios, Agé Inã, mas hoje eu vou falar sobre uma outra coisa, uma breve história sobre Ogum. Ogum, aquele que persiste aonde os outros desistem, rompe o obstáculo e atinge o objetivo. Esse orixá traz muitas histórias. O orixá Lacorô, que tem o Acorô, a ele pertence e ele tem a palmeira da Ráfia da Palha da Costa, a qual ele se vestia. Uma das histórias bonitas dele é que existia um grande xirê dos orixás e todos os orixás foram convidados e o Baluaê, lá chegando, envergonhado, porque os outros orixás zombavam dele, Ogum tirou o seu acorô, veste com a folha da palmeira nova, desfiou ela e fez uma roupa para que o Baluaê pudesse dançar no xirê. Né? Então, o Axóicó, a roupa de palha que o Baluaê usa, ele ganhou de Ogum, que é aquele que contém a folha do acorô, a folha do mariô. A família Unge pertence a eles, o Axóicó, a roupa da palha, né? Feita com a ráfia da palha. Mas quem doou e deu e presenteou ao Baluaê foi Ogum. E o xaxará que ele usa, a sua bengala que ele usava para se apoiar, e então ele entrou no xirê e ao dançar, o vento que soprava a palha que cobre o rosto de Obaluaê mostrava que ele brilhava como o sol. Esse tom, né, que se conta, isso faz nos lembrar que mesmo, né, das piores situações, dos piores momentos, Ogum pode nos cobrir. Né? Ogum, um orixá generoso, que doa de si próprio ao outro, para que o outro seja melhor ou mostre o seu melhor. Esse tom nos lembra disso. E ao dançar, o Baluaê revelou, embaixo das palhas, o brilho do sol, encantando a todos. Mas nesse interim, ele tocou a todos com o seu xaxará, adoecendo o mundo. Aí vem a origem do Orumbagé, mas isso é uma outra história. Ogum, quando veio para o Aie, mandado por Olodumare, Ogum mais 200 Eborás, 200 mais um. Eu acho interessante que muitos itons falam, por exemplo, das Iames ou Xurungás, 200 mais uma. Nesse caso, Ogum, 200 Eborás mais um. O mais calmo de todos seria Ogum. Então vocês imaginem como seriam os outros. E então abrir os caminhos para que viessem os outros orixás. Quando foi concluído o trabalho de abrir os caminhos, os outros Eborás voltaram para o Orum, ficando aqui Ogum. Ogum se tornou aquele que abre os caminhos, né? Ogum Lonon, senhor dos caminhos, o qual ele divide com Exu Lonon, né? Que depois eu vou contar a história de Ogum Olobé, né? Aquele que tem, a ele pertence o Obé. Então Ogum, que aqui estava, perdeu o seu propósito, porque ele tinha já executado o trabalho. Né? Bem que diz que cabeça parada oficina do diabo, né? Então Ogum começou a andar para lá e para cá, arruaçando, tomando emu, o vinho da palma, porque não tinha nenhuma finalidade ou propósito na sua estada aqui no Aie.
No Odu Etaobé Ogundá, nos conta uma história muito interessante da busca do propósito de Ogum. Ogum, então, andava pelo mundo, os outros orixás vieram para o Aie, e Oxum, Ieye Mire, Miremi, Ieye, Iaieye, a mãe benevolente, Ieye Mire, seja benevolente, seja boa e cuidadosa comigo, Miremi, vivia na água. Olodô, Iaolodô, senhora quem contém a água, Olodô, Aie, a água da vida, a água doce. E ela lá vivia, então, no seu universo aquático. Aganju, Aganju, o orixá do fogo do centro da Terra, teria desenvolvido seus vulcões e criado, então, a montanha, o quê? Né? E ali ele vivia no seu fogo. Os olhos de água se encantaram com o brilho do fogo, e o fogo se encantou com a tranquilidade que as águas mostravam. Mas, como elementos opostos, não podiam estar juntos. O que aconteceu? Ogum, muito solícito, percebeu essa grande emoção e paixão entre os dois e ficava eventualmente nas águas para que Oxum pudesse sair em forma, né, e ir até Aganju, o vulcão, Inã, o fogo. E Oxum voltava para o seu reino para cuidar dos seus 200 milhões de filhos. Oxum, senhora dos peixes felizes, né? Oxum Iamio, Ia Solani Soni, Ia Oxum Jacunayo, Afumã, Ia Uquereua. E então, quando ela voltava para cuidar dos seus filhos, Ogum ia para a fornalha, né? Para a fornalha do vulcão. E a Ganju, então, estaria podendo estar com Oxum. Pandá mire a Ganju, mire baba e chorou. Pandá mire baba e chorou. Para poder ser mimado, cuidado por Oxum. Ogum fez isso durante muito tempo, muito tempo. Um belo dia, Olodumare, na sua supervisão e onisciência, observou esse afeto que existia entre Oxum e Aganju e permitiu, então, que eles vivessem juntos. E a Arere vem até nós, o Oxumiwa e a Arere, ou Arere, que muitos dizem Oxum da festa, né? Comemoraram, sim, claro, né? Ela e a Ganju puderam ficar juntos, e houve então o primeiro Ipeté dedicado a Oxum, graças a Ogum, que sacrificava seu tempo em prol desses dois orixás para que eles pudessem estar juntos, né? E Ogum novamente perdeu seu propósito. Ao perder seu propósito, começou a andar pela terra novamente. Vamos lembrar que no período que antecedeu a vinda dos orixás, Ogum, o grande, Tobi, né? Tobi Odé. Então, Ogum também é um Odé na situação de caçador. Ogum Tobi, o grande caçador. Voltamos a nosso Iton sobre Taobé Ogundá.
Então Ogum perdeu esse propósito e começou a vagar sobre a terra, tomando novamente o vinho da palma. Oxum percebeu que ele estava dessa maneira e o chamou e pediu que ele cavasse da terra e encontrasse um minério raro que teria vindo na construção do planeta e que ela tinha um grande apreço. Ouro. E Ogum passou a cavar da terra para caçar e procurar ouro. O dourado, o amanhecer. Né? Disse que Oxum, que Ogum, o Aurim, né? Aquele que cava da terra o minério, o ouro, né? Quando ele se tornou Elebedé, se tornou ferreiro de Oxum, que é a outra parte do Iton, ele fez primeiro um fio muito longo, fazia meadas de tipo uma linha desse minério, trançado com o mariô. Né? Então, depois eu vou contar essa historinha. Então, vamos terminar aqui a história do ouro. Então, o Aurim começou a cavar da terra e levava grandes quantidades de minério de ouro a Oxum, que um belo dia também se viu sem necessidade, eram grandes profusões de metais. E então Oxum pediu que ele fizesse algo com esses minérios. Ogum foi à forja, onde com seu irmão de coração, Aganju, começou a derreter esse minério, fez então os primeiros fios. Né? Os primeiros fios seriam os raios de sol, os raios dos fios do amanhecer. Né? O ouro, o amanhecer, ou ouro, a linha que Oxum borda seus vestidos. Eu sou Nagô, lá da costa da mina, eu sou do lado de lá da maré, candomblé do engenho velho, eu entrei pra me benzer. Aí tinha palha pra descanso, água pura pra beber. A água veio da fonte, a fonte eu não sei responder. Eu não sei responder, a menina da fonte é quem sabe dizer que o azul é de Oxóssi, o branco de Babaoque. Oxum bordou os seus vestidos com a cor do amanhecer ouro. Oxum é uma criança que esqueceu de envelhecer e toda vez que ela canta, a fonte para de correr. Ora aí, oi, ora aí, eu trouxe o milho branco pro pilão de Oxalá. Ogum também lutou junto de Oxoguian, né? O pilão, dono do pilão, Oxoguian. Então Ogum começou a construir esses utensílios. Primeiro fez os fios do amanhecer, o ouro. Depois ele começou a construir espadas, hadas, que eram muito conhecidas dele. Continuou construindo abés, continuou fazendo outras coisas. E pegou um grande pedaço de ouro, o qual ele poliu, fez uma grande moldura e um cabo de mão, que é o espelho de Oxum. O primeiro espelho de Oxum se diz que foi feito em metal polido. Né? Tem umas histórias que contam que foi uma concha de abalone muito polida onde Oxum se mirava. Né? Mas o primeiro espelho que eu ouvi por aí são o espelho em ouro. Inclusive existe aquela magia da bacia que foi contada na lenda de Otim. Então Oxum começou a ter vários utensílios e adornos, assim como a Ganju. Né? Diz que a Ganju é um orixá muito vaidoso, que trama seus cabelos igual ou como as mulheres e se enfeita com búzios, conchas, pedras e tudo. Então houve um grande xirê no Orum. Ogum era um Eborá
ele não era um orixá e ele não foi convidado, claro e obviamente. Oxum mandou que Ogum construísse para ele uma indumentária em ouro. Ogum forjou, então, um elmo, né? Forjou uma roupa de guerra em ouro. Né? É com ouro de Oxum que é forjado a roupa que Ogum Waurin, Elebedé, o ferreiro, veste. E então Oxum, ela não chega, ela estreia, chegou com seu marido Aganju, que também não chega, estreia, e ao chegar no Orum, foram vistos em vestes incríveis. E essas vestes luminosas, aquele minério extremamente raro, e com as suas indumentárias, a Ganju, Aladá, Alaganju também a ele pertence a espada. Né? Ogum forjou para o seu irmão uma espada, né? Um adá, que seria como se fosse um facão, na verdade. E então todos os orixás, encantados com a beleza das vestes de Oxum e de Aganju, questionaram Senhora do Rio, Senhor do Fogo, aonde que conseguiram essas coisas tão lindas? Oxum matreiramente. Foi o meu ferreiro que fez. E todos queriam saber quem era esse ferreiro. E então entra Ogum, vestido com seu elmo de ouro, escudo Adá e uma coroa, um adé em ouro com a coroa. Ala corolei, ninha, ala corolei, o. Ai, 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 ala corolei, o. O senhor do Acorô está em terra, né? Está aqui. Né? A coroa de Ogum, o adé de Ogum, é feito em Acorô. No caso de Waurin e Elebedé, veste com ouro junto. Né? Oxum, Olouru, né? Senhora do Ouro, porque o Aurin cavou da terra, levou minério, depois ele se transforma em Elebedé e constrói as peças, e então Ogum chegou, belíssimo, e todos os orixás a ele vieram e o aceitaram como um igual, e ele se tornou o ferreiro de todos os orixás. Isso é uma linda, lenda muito bonita, e então Ogum encontrou o seu propósito de vida. Ogum Tobi, Odé Tobi, Ogum o caçador, Ogum Lonon, o senhor que abre os caminhos, Ogum Aurin, aquele que cava da terra o ouro, Elebedé, o ferreiro. Mas essa é uma das histórias que nosso Iton de Etaobel Gundá nos conta. Né? Mas existem outros. Ogum andava caminhando, peregrinando, Ogum gosta de abrir caminhos e caminhar sobre eles, né? E encontrou na beira de um rio um grande búfalo feroz da floresta, que é temido, inclusive, em África. Todos temem o búfalo, inclusive os leões. E ele viu que aquele búfalo tirou a pele e os chifres e se revelou numa linda mulher, belíssima. Os olhos de Ogum estão na mulher, o coração de Ogum está na correnteza. Se Ogum não tivesse um coração, não sofreria pelo amor das mulheres. Se apaixonou. Se ferrou. E ele foi lá e roubou o pelo, a pele e os chifres e guardou no seu ocô, na sua fazenda, onde ele comportava o milho, e lá escondeu. E a mulher veio até ele e perguntou: aonde é que estão minhas coisas? Ele disse: eu roubei de você, porque você me roubou primeiro, você roubou meu coração. E ela disse: admiro sua ousadia e coragem, vou ficar com você. Mas
ninguém pode saber a minha origem, que eu sou o búfalo da floresta. E ele aceitou. E ali namoraram, e eu apaixonado pela mulher, apaixonado. E as outras mulheres de Ogum começaram a ter ciúmes, porque Ogum não deu mais atenção a elas, né? As outras mulheres. Porque em África é um ritmo também na Arábia, todo homem pode ter quantas mulheres possa sustentar, por isso a riqueza é tão importante para os iorubãos e para os árabes. Porque quanto mais dinheiro, mais satisfação e prazer. Bem parecido com a gente, né? Só que a gente é criativo. Ogum também é dono da criatividade, viu, gente? Grandes escultores são de Ogum. Mas isso é uma outra história. Então, um belo dia, Ogum, que tinha uma fraqueza pelo emu, o vinho da palma, e era sabido pelas suas outras esposas, elas começaram a seduzi-lo e dar comida com muito sal. Por isso evita-se dar sal ao Ogum, né? Isso é um babadinho. Evita-se dar sal a Ogum, assim como evita-se dar sal a Exu, para que não desenvolva uma sede muito grande e eles não busquem do vinho da palma e daí começam a fazer arruaças. Né? E as mulheres embebedaram Ogum. Adei, adei, pá, ade, pá, Ogum faire. Ogum bebe, se torna agressivo e começa a cortar. E então perguntaram a ele da onde ele tinha trazido, de que tribo era aquela mulher. Daí ele contou que encontrou ela na beira do rio e que ela tinha tirado a roupa de búfalo e os chifres e ele teria roubado e guardado embaixo da tuia onde ele tem o milho estocado. Foi o prato cheio para as bichas. Elas foram até o Oiá. É o Oiá. Foram até o Oiá, porque o Oiá é dividida em duas, mulher e mulher búfalo. Oiá, rasgar ao meio. Ela rasga a pele para se transformar em mulher. Isso também se diz das filhas de Oiá, né? Elas se transformam, se convertem, né? Mutilam-se a existência, a realidade que tem, se transformam em outra coisa. Né? Oiá, dividida em duas, rasgada em duas. E elas cantavam para Oiá. Você cheira como um animal da floresta. Oiá, você não é mulher. Oiá, você tem muitos filhos, os eguns. E o seu pelo e os seus chifres estão escondidos embaixo da tuia de milho de Ogum. Esse ardil custou muito caro a essas mulheres. Oiá encontrou sua pele e seus chifres, vestiu e destruiu as mulheres. Antes dela partir de volta para a floresta, ela tirou dos seus chifres e entregou aos seus 3 filhos. Tem gente que diz aos seus 9, tem gente que fala seus 3. Eu ouvi 3, o que faz lógica, porque Oiá teve 3 filhos depois com Oxóssi e 3 com Xangô, completando os 9 filhos de Egum. Inclusive, o primeiro que ela teve foi Rein. Rein, ou Erim, Rein, Reingan, o Egum, Babá Egum, filho de Oiá, também representado, e se diz que é o dente, né, que pertence ao Ogum. Né? Então, existe até uma coisinha que faz na África, que quando a criança nasce, pegam 32 grãos de milho, passam na boca do nenê e plantam em 32 covas, né? E ali depositam um cauri de búzio e mais uma moeda, um kobo, hoje, mais agora contemporaneamente, para que Ogum dê uma dentição bonita e forte para a criança. Inclusive disse que as pessoas de origem africana têm uma dentição muito mais bem estruturada, como unha, como cabelo, né? Diz que o cabelo da pessoa de raça, né, ibilé, de raiz africana,
custa muito a branquear o seu cabelo, né? Mas isso é um outro babadinho. Então Oiá entregou os chifres a esses seus 3 filhos e disse a eles que eles esfregassem esses chifres quando precisassem dela, que ela ali se apresentaria imediatamente. E partiu para a floresta. E Ogum continuou amando esta mulher forever, para sempre, né? Lai Lai, não vamos falar inglês, Lai Lai, Lai Lai para sempre, né? Esse é um conto que eu ouvi por aí sobre Ogum. Existem muitas outras histórias sobre Ogum. Ogum ficou muito conhecido também por sua força, e Shegum, vitorioso, Aladá, senhor do facão, senhor da espada, vencedor, né? Shegum, Ogum vencedor, Aladá Meji, que tem dois facões, Ogum que veste a coroa, Alá coroa, né? Então, Ogum tem muitos contos, um orixá muito rico de detalhes, né? Em África, Ogum, Megé, né? Megé 7, porque diz que numa briga dele com Oiá, Oiá tocou ele com a Tori e o dividiu em 7. E ele tocou ela com o Adá e dividiu ela em 9, fazendo alusão aos 9 braços do Níger e aos 9 filhos de Oiá, o qual o primeiro, né, Rengan, preferido de Oiá, do grande amor que ela nutre por Ogum. Quando Oiá se apresenta, ela dá o seu movimento no vento e dá o seu ilá e diz: Rein! 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 Ela está chamando o filho predileto, né? Buni, Buni, Ocorim, o boneco que ela traz, ou a boneca, que foi atrás embaixo da saia, né? Seria o fetiche de Renga, né? O qual ela ama muito, inclusive a saudação de Oiá, Epa, Rein! Epa, acalmar nesse caso. Rein, acalme Oiá, porque ela chega muito tumultuosa, a ventania é a própria Oiá. Ogum também foi esposo de Oxum, né, que o deixou por Oxóssi. Ogum é quase um solteirão convicto perante ao mito de Yorubá. Ogum teve muitas aventuras emocionais, um pouco frustrantes, como com Oxum, que depois encontrou Oxóssi, se encantou e deixou Ogum. Né? Diz também que Ogum foi esposa de uma senhora muito voluntariosa chamada Ayalá. Ayalá Miloxum, Anareu, Alaua Miloxum, Anareu, Emakunsu, Eleu Agilobá, Emakunsu, Leu Agilobá, Emakunsu, Leu Agilobá. Essa senhora, dona dos foles, resmunguenta, brava, mas de um coração de ouro. É aquela mãe que indica o caminho, que pega o filho pela orelha e depois abraça ele quando ele mostra a sua vitória. Né? Ela consegue equilibrar isso. Diz que Ogum, por um tumulto desses com vinho de palma, acabou sendo detido. E Oxum foi a única que não abandonou ele em nenhum momento. Ieiaialá, o chum dos foles, que sopra o fole para manter aceso o fogo de Ogum, quando Ogum estava então recluso. Tem histórias que contam que Ogum estava recluso. E tem histórias que contam que Ogum estava em campanha militar e que Ayalá manteve o fogo da forja aceso. Né? Há aqueles mais pessimistas que preferem dizer que Ogum estava recluso e há aqueles mais otimistas, como eu, romanticamente, diz Ogum estava numa campanha militar e para que o
fogo de sua forja não apagasse, lá estava Ayalá, a qual aprendeu a ser também ferreira. E construía as espadas para mandar para o seu marido que estava nos campos de batalha. Eu acho mais bonito. Né? Tem as puristas que dizem que isso é só romance. Mas eu acho bem bonito porque eu também ouvi essa lenda e ouvi a outra. Né? Esses itons que nos contam são múltiplos, mas esses itons nos fazem só entender a força que esses orixás têm e a maneira com que eles conduzem sua força. E que Oxum, Ayalá, iria sempre ao encontro de Ogum. Do lado que ele estava recluso, ela levava alimento. E do lado da história que ela estava na forja e ele estava em campanha militar, ela levava espadas a ele, a dar para os seus guerreiros, recolhia os feridos, tratava os feridos, lavando-lhe as feridas com sua água doce e voltando para casa para manter a forja ligada, acesa, o fogo não se extinguia. Então essa Oxum, ela tem vários caminhos, né? Tem alguns caminhos que chamam de Acapalu, aquela que carrega o falo de Exu, carrega o fogo de Exu, não o falo, né? A Oxum que carrega o fogo para Exu. Tem o caminho de Ieyetoque. Ao contrário do que as pessoas fazem uma conjunção de nome, Toque, Toque, fogo sobre a água, o Oxum Toque, o fogo que corre em cima da água, né? Porque ela mantém o fogo aceso da fornalha de Ogum, ela não serve para fazer coisas más. Ela serve para libertar os oprimidos com o seu axé. Entrega-se o axé dessa mãe na beira d'água e estoura um foguete que corra junto da correnteza do rio para que a pessoa encontre a liberdade. Né? Então tem muita gente por aí que perverte esse tom e transforma ele num algo ruim. Pessoas são ruins, pessoas fazem coisas ruins. Né? Então aquele que transforma algo que é bom em ruim, ela é ruim, não o algo. Bem isso. Então tem esses caminhos. Ieyaialá, a senhora da forja, Iacapalú, aquela que carrega o fogo, Ieyetoque, o fogo que corre em cima da água, assim como se diz Dirã, o vento que sopra em cima da água, ar e fogo, tem uma ligação com esta Oxum, tem uma ligação com essa qualidade de Oiá. Falo Oiá, é as divididas. Quando eu falo Iameção Orum, a mãe dos 9, a mãe dos 9 filhos. Iameção Orum Omomade, a mãe dos 9 Oruns. Ao qual, ao desencarnarmos, somos conduzidos a esse Orum. Por quem? Por Ogum. Ogum Abé Ibiruçu, Aberueru Ibeuaú, Ogum Abé Ibiruçu, Aberueru Ibeuaú. Ogum conduz os espíritos para os seus oruns. Ogum é Lero, que contém e carrega o Eru. Eru, rito de morte ou próprio morto. Né? Então não vamos confundir Ogum, senhor da morte. Né? Mas tem uma lenda que diz que Ogum foi muito, muito irracional e irracível quando ele foi a Irê. Ogum tinha muitos filhos e um deles chamava-se Irê. Irê era o nome da cidade, na verdade. Não me lembro agora o nome do guri. Né? Do Amodé Ogum, do filho menino de Ogum. Tem gente que diz que a Ganedi, na condição de que todo o orixá tem
Agenedi, mas Agenedi seria uma nomenclatura de Ossan, Agenedi, né? Então é confuso. Eu já ouvi muito por aí o Abenegi da criança, o Omodé, o Orixá, né? Mas vamos lá, vamos contar a lenda, né? Então Ogum estava há muito tempo em campanhas militares e um dia deu saudade. O coração do Ogum é de manteiga, viu? É coberto de bronze, mas é feito de manteiga. Né? Se apaixonou por Oiá, se apaixonou por Oxum, foi traído por Oxum, foi traído por Oiá, que o abandonou também por Xangô, né? E encontrou paz e tranquilidade só nos braços de sua mãe Iemonjá, que é a mulher mais importante da vida do Ogum. Ele traz, ela cuida dele, né? E a Iê, Colubu, a mãe benevolente que embala seu nenezinho, né? Ogum é um gurizão com coração de manteiga, né? Coberto de bronze. Nenhuma faca crava. Mas um amor destrói. Né? Mas vamos voltar ao assunto. E ele então teve muitos filhos, e um desses filhos, né, morava na cidade de Ire, a qual Ogum Onire, Ogum Olonire, que teve a cidade numa das suas campanhas, ele conquistou essa cidade e deixou para o seu filho cuidar. Então temos dois caminhos, Onire, e tem muita gente que diz Onira, né? Sendo que algum Onira seria da cidade de Irá, não de Ire, mas em honra a seu pai, ele teria trocado, seria algum Oniron, porque o A no final, solitário, com A1, com um N, se transforma on, né? Ogum Onioron, né? E Ogum Onire, seu pai, resolveu visitar. Não vamos enrolar muito, porque senão esse vídeo fica muito enlouquecido. Então, Ogum Onire, Onire Ogum, Akoro Demodile, Obade Orum, Adjolé, Olé, Mario, Ologum Bele Bele, Adjolé, Olé, Mario. Ogum chega em Ire e lá encontra todo o povo da cidade que ele conquistou e deixou para o seu filho, Onire, cuidar. E ninguém fala com Ogum. E Ogum diz: eu tenho sede, eu tenho fome, venho de muitos dias na estrada, me atendam. E todo mundo em silêncio. Ninguém se referia a ele, ninguém dizia nada. E aquilo foi indo, foi irritando, e Ogum desceu o cacete. E começou a decepar as cabeças. Inclusive, né, esse caminho de Ogunjá leva esculturas de madeira como colares para usar na cintura, como se fossem pequenos crânios, da quantidade que Ogum decapitou na cidade de Ire. Né? E então chega seu filho, diz: meu pai, o que o senhor está fazendo? Né? Ogumpá, Mejepá, Coropá, Onire, Ogumpá, Mejepá, Coropá, Onire, Ogum cortou em Ire, Ogum cortou 7, cortou mais 7, Ogum corta, corta agora, corta já, corta em 7. E Ogum furioso. Se essa gente me desrespeitou, meu filho, eu cheguei aqui, não me deram comida, não me deram água, não me responderam. E o guri olha para ele e diz: meu pai, hoje é o dia que nós comemoramos a tua vitória sobre Ire. Hoje é o dia em que todos guardamos voto de silêncio do amanhecer ao escurecer, em tua homenagem. Ogum ficou envergonhadíssimo por aquilo. Pediu perdão ao filho, pediu perdão à população. Ogum pode ser irracional.
mas quando ele vê que ele está errado, ele pede perdão. E daquele dia em diante, Ogum fez um pacto com Araiê e com seus filhos, com seus homons, que nunca deixaria ninguém sem resposta. Como ele ficou sem resposta em Irê. Mesmo que a resposta seja Koba, não, ou Beni, sim, Ogum sempre dará a resposta. Então ele se retirou para o fundo da terra, onde vive Eborá, Exu, que vive no centro da terra. E antes de partir, desculpe, ele ensinou uma oração para que os seus homons, naquela época, e seus homons Ogum, contemporaneamente, pudessem chamá-lo e que ele se apresentaria imediatamente. Ofoi Jegum, Ofoi Shegum, Loriotá. As palavras de Ogum me fazem vencer sobre os meus inimigos. Né? Num outro videozinho curtinho, eu fiz esse Adurá, né? Que é o Ofoi Shegum Loriotá, Ojoti Lemu Bajeatá, Nienure Emirum Arambi, Ikakuminibá, Ikaurambi, Omodé Bagé Niwo Niwo, Obá Mi Berremi. Daí você diz o seu nomezinho, Labajá, ou Orukomi, ou digo eu meu nome, Biolodumaré Jekimire, da família de Olodumaré, aqui estarei. Biolodumaré, Uouin, ouro, Ouin, com todos nós. Auá, a minha riqueza estará com vocês, né? Biolodumaré, Jequi, Biolodumaré, Jequimire, Biolodumaré, Ouin, Axé, Axé, Axé. Então, desculpe, eu tenho que dar um pause para dar uma tossida. É tão rica a história de Ogum que a gente poderia falar sobre horas, né? Então, nós temos também em África as divisões múltiplas de Ogum, onde Ogum se divide em 7 devido à história da briga com Oiá, né? Então, temos o Aurim, Aladá, Ogum também no Orique, ele se diz Ogum Aladá Meji, né? Ogum que contém as duas espadas, Ogum Lacaie, Ogum Rei do Mundo, né? Então, esses são pequenos oriques que fazem alusão às histórias e aos itons que Ogum viveu quando contemporâneo no nosso mundo. Então, existem muitas divisões de Ogum. Em África dizem que são 7, mas são bem mais que isso, né? Porque tem Olobé, Eleru, Aladá, Alacaie, que são exaltações e exultações sobre Ogum. Orik, exaltação. Ofó, palavra mágica. Orik, saudação. Orim, cântico. Abdurá, oração. Né? Então, existe palavra mágica, que é o Ofó, que nem foi recitado, Ofó e Shegum Loriotá. Existe Orik, Ogum e Shegum Aladá Araye. Ogum venceu o mundo, venceu todos com suas espadas. Então, isso são as diferenças. Ofó, palavra mágica. Oriki, exaltação. Né? Orim, cântico. E Adurá, oração. Por que essa explicação? Porque Ogum, dono dos dentes, Erim, com Exu, dono da boca, língua, e por extensão, a fala. Então, Ogum e Exu dividem o poder sobre Alaore, Inalaore, calor da palavra. Né? Por quê? Tará! Esta história é muito legal.
Quando os orixás aqui chegaram, foram divididos as coisas que a qual pertencia a quem. Né? E a primeira coisa que Olodumare colocou no Araie, na terra, foi o obé, a faca. E que todos os orixás disputassem por ela, para serem os primeiros a serem saudados no culto. Ogum pulou em cima e Exu também. E os dois brigaram, disputaram, eu acho que é a palavra mais correta. Disputaram pelo poder. Sanabori, 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 olebara, olebaraiaboduma, sanabori, olebaraiaboduma, zaquerequeuê, olebaraiaboduma, zaquerequeuê, Odumaz, o quere, 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 do coro, 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 do quere, 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 ologum é leba algum fererê, leba algum fererê, leba algum fererê, leba algum fererê. Então, Exu venceu. Ganhou o Abé, ao qual Ogum não estava acostumado a perder. Ele ficou muito chateado. Exu venceu e presenteou a Ogum o direito do Obé. Assim Ogum se tornou Ogum Olobé. Exu Olobé, aquele que contém a faca, aquele que contém o direito da faca. Né? Exu deu a Ogum, mas continuou sendo dono, com a condição de que ele recebesse a primeira oferenda antes de todos os orixás para dar caminho, e Ogum se tornou Ogum Olobé, aquele que contém a faca, a qual não existe ritual de Epá, Paori, né? De arrancar cabeças, sem Obé. Isso e criou uma irmandade muito forte. Ogum e Exu são irmãos. Né? Muitas vezes até confundindo-se um com o outro. Dessa grande ligação nasceu Xoroque, aquele que fala mais alto na montanha, também conhecido como Ogum Metá, 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 dividido em três. Ele é Exu, ele é Ogum, mas ele é ele mesmo, né? Exu, Olobé e Xoroque. O que é uma outra história que um dia eu conto para vocês, senão esse vídeo vai ficar imenso. Mas nem todos os orixás ficaram satisfeitos com isso. E uma orixá muito antiga, Onji, espírito da terra, não aceitou. E disse que não precisava de Ogum nem para isso. Que ela é extremamente matriarcal. Bem, essa história vem lá do Daomé, por quê, né? E então Nené não aceitou isso. E puxou uma cabra e com um caco de concha. Uns contam um caco de concha, outros contam uma faca de madeira, mas se ela não gostava da faca, não ia ter faca de madeira. Outros contam que foi uma obsidiana, pedaço de vidro vulcânico, né? E ali arrancou a língua da cabrita ou cortou-lhe o pescoço, sendo que Ogum, Ofunfum, Orixá, Angepuá, Paori, os orixás Funfum comem Paori, arrancando as cabeças dos seus animais, galinha, cabrita. Né? E Nanã, Pafuereré, corta, recorta e não arranca a cabeça e retira. Né? Acredito que 90% das pessoas que estão assistindo esses vídeos são carnívoras. Eu particularmente prefiro mais os vegetais ou coisas da terra, carne não muito, mas como. Então não vou bancar o púdico e dizer, ai, mata um bicho. Não. Né? A humanidade come. Qual a boca pertence a este dente a Ogum, então está resolvido o assunto, está resolvido.
E então Nanã não aceitou mais o obé no seu ritual. Não aceitou o metal a qual pertence a Ogum, sendo que ela recebe a prata. Então pode-se usar instrumentos em prata, que é o seu metal preferido, o chumbo, a obsidiana, a madeira e a concha. A concha nada deixa de ser um osso do animal que vivia ali, ou abandonou a concha ou morreu. Né? Então, por isso, tem uma ligação também com o Baba Egum. Baba Egum Olocotum, senhor da casa do oceano, Olocotum, que vive lá no fundo da casa do oceano, a qual a ele pertence a concha. Né? A Gé, a concha, a mãe concha, que morreu pela boca de Ossan e renasceu. Mas nesse caso da concha de cisão, pafereré, de cortar sem arrancar, pertence a Nanã e vem trazida por Olocotum. Então essa ligação com esse Baba Egum é muito poderosa. Disse também que esse Babá foi o único que atravessou o oceano e veio para o Brasil na escravidão. Gente, contaria horas coisas sobre o Ogum. O Ogum tem grandes histórias épicas. Né? E inclusive vamos falar uma coisinha. Ogum Maquindê. Ogum Maquindê é o senhor da ferrugem. Tem umas pessoas que dizem, ai, porque aquele orixá fulano, omorixá, Ogum Maquindê, veio para corroer ou destruir. Tudo volta a ser o que era. Nós vivemos no mundo, desencarnamos, nosso Emi volta ao Olorum e o nosso corpo volta a Ia Aie, né? A Senhora da Terra. Então, faça meu favor, né? Vamos se instruir um pouco. Né? Tudo tem a necessidade de voltar a ser o que era. Assim como o ferro manufaturado virou depois em alta pressão o aço, corroído pelo oxigênio, ferrugem, enferrujou, oxidou e voltou a ser minério para voltar a ser o que era e poder ser manufaturado pelos que virão depois, assim confirmando a continuidade. Um grilo. Então, gente, Ogum Maquindê, o senhor que transforma o que é no que era, né? Então, sejam menos preconceituosos. Dizem também que Maquindê seria a Vagã é um orixá que vem lá do rito daomeano, de nosso Ilene, Bilé, nossa raiz, né? A Vagã, que tem caminhos. Então, a Maquindê, senhor da ferrugem, né? A Vagã, senhor irracível, arrancador de cabeças. Ogum também fez isso, né? E ninguém fala mal dele. Fala assim. E Alaí, né? Também chamado de Ogum Metá, três no caminho. Né? Minha madrinha sempre falava que esse orixá se apresentava a ele e mais dois iguais a ele. Então são os caminhos desse orixá. Né? Ogum Metá, Avagani Metá, né? Avagani Omodé Metá, que tem três filhos, pai de Xoroquê, junto com Exu. Exu Elegbara, Alagbara, senhor do poder, senhor da força. Né? Então, se buscarmos outras lendas, vocês vão entender melhor e julgar menos. Então, assim, hoje, eu vou ficando por aqui, porque senão esse vídeo não vai ser assistido por ninguém, porque é muito longo. Mas persistimos aonde os outros desistiriam. Romperemos o obstáculo, atingimos o objetivo, isso nos ensinou Ogum. Ogunhê, Ogum está vivo, Ogum está na terra. Africanos e africanas de todas as partes do mundo, nascidos sobre todas as cores, unidos no axé, que Ogum proteja, que o Ofoi Xegum Loriotá vença seus inimigos. Ogum, grande guerreiro, grande vencedor, grande homem, coração de manteiga, senhor que tem
o Acorô nos proteja, nos ampare. Ogunhei, Babo, Orixá, Ogum da sabedoria. Falando, Ogum é protetor dos cirurgiões, dos barbeiros, dos dentistas, de todas as pessoas que lidam com metal. Por quê? Porque a palavra Ogum também significa caminho, também significa como Onon, né? Caminhar sobre, como magia, Ogum, como Ogum, aquele que vai, como Ogum, orixá da guerra, e sendo ele a magia, magia constava a cirurgia, tratar dente e tratar doenças. O feiticeiro da tribo que conhecia a magia, conhecia Ogum, ele fazia tudo isso. Então, em tempos muito ancestrais, tratar e aliviar a dor de um dente com um instrumento era considerado magia, aliviar uma dor de ouvido, né? Fazer uma trepanação do crânio com obsidiana ou metal também era considerado magia, porque libertava a pessoa da possibilidade da morte. Então, Ogum nos proteja da morte, Ogum nos proteja da solidão, Ogum não nos deixe sem resposta. Ogunhê, Patacori Ogunhê.